Olá, boa tarde. Pedimos licença para entrar na sua casa a partir de agora com as principais informações de Pelotas e região. Agora são 12 horas e 1 minuto e o Nativa 12 horas está entrando no ar. E na edição de hoje você vai ver o rombo nos cofres públicos lá na cidade do Rio Grande. 3 pessoas são acusadas de desviar R$400 mil da prefeitura. 3 pessoas foram presas. Todos os detalhes com João Luiz Fickel daqui a pouquinho. E ainda, centenas de estudantes ocuparam o prédio da UFPEL para cobrar melhorias do reitor César Borges. E para falar das reivindicações, nós vamos conversar com o coordenador do DCE da UFPEL, Laurice Stivaletti. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele, daqui a pouquinho então todos os detalhes. E tem as notícias do esporte. São Paulo empatou ontem. Exatamente, Cláudio. Boa tarde a todos. Assim como o Brasil, São Paulo também ainda não venceu na terceira fase da segundona. Você vai ver o gol do Mazinho, o primeiro gol do São Paulo. São Paulo que tomou ainda um gol aos 42 minutos e ficou no 1-1 com a Avenida de Santa Cruz do Sul. São Paulo é o 4º colocado na tabela de classificação. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, Cláudio. Daqui a pouquinho o esporte, então, porque agora nós vamos até o Calçadão falar hoje com o Rafael Varela. Ao vivo, é ele que nos passa a temperatura do momento. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, muito boa tarde, Cláudia. A sexta-feira começou com temperaturas mais baixas na metade sul. Aqui em Pelotas faz só 16 graus, tá frio, viu? No centro de Pelotas só aparece de vez em quando. Mas daqui a pouquinho eu volto com os detalhes completos do tempo pro fim de semana. Tá certo, daqui a pouco então o colega Rafael Varela vem com a previsão do tempo. Olha, agora nós vamos falar de educação na Universidade Federal de Pelotas. A tentativa de diálogo entre alunos e o reitor César Borges, mais uma vez, acabou em confusão. Acompanhe. Os estudantes ocuparam o prédio da reitoria à tarde. A tentativa era de dialogar com César Borges, mas o reitor informou que só poderia receber os estudantes depois das atividades do Seminário Internacional Permanente, Universidade e Integração Fronteiriça. Os acadêmicos permaneceram no local durante toda a noite. Representantes de 40 cursos. Mais de 19 mil alunos estudam na UFPEL atualmente. Muitos são de fora de Pelotas e até do estado. Exemplo de João, que veio de Porto Velho, capital de Rondônia. Vim para uma universidade federal, saí de casa deixando minha mãe aparentemente orgulhosa. Chego aqui numa universidade que tem um investimento da União de 332 milhões, em torno de 332 milhões. E eu vou tomar água de tarde na minha universidade e simplesmente não tem água no bebedouro. Então eu me pergunto, como assim não tem água no bebedouro? Tipo, eu me desloco 4.000 quilômetros para vir passar sede em Pelotas. Uma universidade que o reitor sustenta toda uma imagem de que é uma universidade dos alunos, dos 20 mil alunos, que vem de todo o Brasil. Eu vim de todo o Brasil, mas eu não vim para passar sede, entendeu? Os estudantes pedem mais segurança e infraestrutura nos cursos e reclamam da falta de professores. O curso de odontologia seria um dos mais prejudicados. A Odonto segue com as atividades paralisadas. Semana que vem só retomam as atividades os alunos do 10º semestre, depois de mais de uma semana parados. Os acadêmicos reclamam ainda que as obras no Campus Anglo acontecem no mesmo horário das aulas. É muito complicado porque incomoda totalmente os alunos, né? Tem construções, daqui a pouco tu tá no meio de um raciocínio, a professora tá dando a aula, aí é trec, vrum. Ah, porque é sociolinguístico, prec, vrum. Então fica super complicado. Eu sou primeiranista do curso de jornalismo e a UFPEL abriu um curso de jornalismo que é muito importante, tem toda uma importância para a sociedade, né? Um curso de jornalismo na Universidade Federal, até agora só tinha ecos de comunicação da Universidade Católica. E nós não temos simplesmente laboratório de televisão, não tem laboratório de rádio e não tem laboratório de jornalismo. Na manhã de hoje, o reitor César Borges se pronunciou. Ontem, lamentavelmente, fomos surpreendidos por atitudes agressivas, desrespeitosas por parte de estudantes, de um grupo muito pequeno de estudantes que não representam a totalidade do grupo de alunos. Infraestrutura, problemas de falta de professores e segurança, isso na sua avaliação, como é que pode ser minimizado, como é que pode ser contornado, reitor? Tudo isso já foi contornado na Faculdade de Odontologia e tudo isso é um exagero do que está sendo aqui colocado, porque nada disso impede a manutenção das aulas. Durante 30 anos, a Faculdade de Letras e a Faculdade de Enfermagem tiveram áreas alugadas
precariamente em pouquíssimas salas e hoje estão no novo campus Porto muito bem instalados, muito satisfeitos. Esse é o exemplo que é possível fazer muito em pouco tempo, como 2 ou 3 anos. Não me deixaram nem ouvir e nem eu responder. Bom, e para falar mais sobre este assunto, está aqui conosco o coordenador do DCE, da Universidade Federal de Pelotas, o Laurence Estivaletti. Tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, Cláudia. Bom, então, pelo que a gente pôde ver na reportagem, o reitor disse que não conseguiu falar com vocês, né? O que vocês têm a dizer aí sobre isso? É uma mentira que a gente pode provar de diversas formas. A principal forma que a gente pode provar essa mentira é que nós já encaminhamos desde dezembro mais de 30 ofícios relatando os problemas da universidade. Agora nós temos cópias com o recebido desses ofícios. Pergunte ao reitor César Borges quantos ofícios de resposta ele nos encaminhou, quantas reuniões ele marcou, quantas atas ele tem sobre todos esses problemas que não são de hoje, problemas que atravessam a UFPEL há muitos anos e que têm se tornado absolutamente insuportáveis e insustentáveis nos últimos tempos. Quais são as principais reivindicações de vocês hoje? O que mais incomoda hoje o grupo? São problemas, não tem como a gente colocar numa linha hierárquica os problemas de mais de 40 cursos que nós conseguimos sistematizar no último jornal do Diretório Central e nós encaminhamos à reitoria um requerimento para soluções desses problemas. Agora, a gente pode ter como noção que uma universidade que, como dito ali na reportagem, muito bem pelo João, tem mais de 370 milhões de reais de orçamento anual, não tem um esclarecimento de para onde vai esse orçamento, de que forma ele é destinado, e a gente tem aí um aumento de alunos de 7 mil para 19 mil, que não é proporcionalmente acompanhado por aumento de professores, de sala de aula, de laboratório. E nós estamos, por exemplo, sem auditório no campus ICH, sem auditório na arquitetura, porque estamos tendo que ter aula no auditório da arquitetura. Estamos com laboratórios absolutamente defasados, laboratórios com perigos para a saúde dos estudantes. Pegou fogo recentemente no laboratório do Instituto de Biologia, foi interditado. E isso não é uma coisa que o reitor não sabia. É uma vergonha a gente ter esse tipo de notícia de que o reitor não sabia, porque já tinha sido avisado diversas vezes pela professora Glade, diretora do Instituto, à reitoria, e ela teve que interditar porque pegou fogo, simplesmente. Laurence, agora por que ocupar a reitoria? Essa não seria uma forma um tanto complicada de reivindicar? Por que essa função, assim, até mesmo de invadir, né? Porque teve polícia, deu confusão um pouquinho, né? Não, é uma ocupação pacífica. O primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que é uma ocupação pacífica. A gente não está obstruindo nenhuma entrada, não estamos atrapalhando os serviços públicos, não denegrimos nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de material da reitoria. Temos total consciência de que estamos num prédio público e devemos tratar aquilo como prédio público da maneira mais pacífica possível. Por que estamos ocupando? Porque nós chegamos num limite da falta de diálogo que não temos mais como não reagir. Se a gente encaminha ofício, pede reunião, faz um jornal, sistematiza problemas em conselhos de centros acadêmicos, traz para a reitoria, e a reitoria, além de não propor mudanças, não reconhece os problemas e reitera na TV diversas vezes que nós não representamos os estudantes, eu pergunto ao reitor se ele representa alguém, porque ele não foi eleito na comunidade universitária. Ele não foi eleito, ele administra mais de 370 milhões anualmente e ele não se importa em conversar com estudantes, professores e funcionários. O nosso diretório central foi eleito na maior eleição de DCE da história da universidade. Se esse DCE não representa, ele pode ter certeza que ele representa muito menos gente. Laurence, a gente sabe que essa ocupação é por tempo indeterminado, né? Como mesmo tu já tinhas falado antes. Mas o que precisa hoje para vocês aí entrarem em um acordo? O que vocês esperam aí da reitoria? O que ele precisa propor para vocês para que fique tudo ok? Ele precisa propor para a gente duas coisas muito simples, porque nós não fomos ao Campus Anglo com a intenção de ocupar a reitoria. Nós fomos ao Campus Anglo com duas pautas específicas e pedindo uma reunião para apresentar essas pautas para o reitor. Ele nos deixou lá mais de 3 horas esperando por ele para essa reunião e quando nos atendeu não quis escutar os estudantes e foi embora como se não fosse dever dele como servidor público que é escutar a comunidade universitária. Sim. As duas pautas específicas são, primeira delas, que ele reconheça e tome medidas urgentes quanto aos problemas de mais de 40 cursos que nós sistematizamos e entregamos em requerimento para ele. A segunda pauta é que esse reconhecimento, ao contrário de todas as últimas atitudes da reitoria, que ele se dê de forma democrática. Ou seja, a gente está pedindo uma assembleia da comunidade universitária onde possam ser debatidos esses temas e propostas soluções em conjuntos. Nós não somos loucos que estão apenas gritando. Nós queremos ajudar a construir uma UFPEL melhor, conjuntamente com professores, servidores e estudantes. Olha, Laura, se o reitor César Borges esteve aqui no Nativa 12 Horas há cerca de 2 semanas. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi com relação à falta d'água num dos prédios, o Lago da Tamandaré, no prédio branco. Então acompanhe agora como é que foi.
Dizem, acho que é na Odonto, no prédio, lá no prédio branco, na Tamandaré, que a água estaria imprópria para consumo. Eu tenho um documento que eu posso deixar aqui na TV e mandei para os jornais. Eu solicitei aos diretores desses prédios, das unidades que lá funcionam, Faculdade de Educação, Instituto de Ciências Humanas, Instituto de Sociologia e Política e também Centro de Artes, que me comunicasse se havia algum problema de água. Todos os diretores oficializaram isso em documento, que não existe nada, absolutamente nada disso. E aí, há ou não há falta desta água? Porque um dos alunos ali na reportagem, o João, né, eu acho que ele é de outro estado até. Rondônia. De Rondônia, veio de bem longe, né? Disse que não tem água. Não tem água. Não tem água. Na maioria dos institutos não tem água. No campus Capão do Leão, você pode caminhar, sair de aula, você não encontra água, salvo nos cursos onde os coordenadores, de maneira individual, compraram galões de água para servir aos estudantes e aos professores, porque é uma total insalubridade, né? Você não ter água para sobrevivência durante o dia que você passa no campus Capão do Leão é um absurdo. Além de outros cursos onde a água é simplesmente suja. Eu convidaria o reitor, ao invés de solicitar para alguém que nós não sabemos quem é e ele nunca mostrou esses encaminhamentos, esses ofícios, que ele vá até o campus e se propõe a beber aquela água do curso de dança, por exemplo. Ou que ele procure no campus Capão do Leão. A gente vai junto e filma com muita alegria. Olha, para finalizar, o que vocês vão fazer a partir de agora? Quais são as próximas mobilizações aí de vocês? A nossa mobilização é nos mantermos na reitoria, mantermos fazendo essa chamada à sociedade, porque a UFPEL ela é pública, ela é paga com dinheiro público de todos os cidadãos dessa cidade e do país, e ela merece um respeito e ela tem uma função social muito importante que não pode ficar aos desmandos de uma pessoa. Ela tem que ser gestada democraticamente, conforme prevê a Constituição Federal, e essa gestão democrática é uma gestão a qual nós estamos nos propondo. Então a gente está esperando uma resposta da reitoria a esses problemas, entre outros diversos problemas que a gente poderia citar aqui, como a própria Casa de Estudante, que é a mesma desde a década de 90, com 200 lugares para 19 mil alunos. 19 mil alunos, nós aumentamos de 7 mil para 19 mil, quando era 7 mil já era insuficiente 200 lugares, e em 19 mil, então, nem se fala. Então são várias as reivindicações, né, Laura? São várias as reivindicações e a gente espera pelo menos um reconhecimento, porque uma coisa é o reitor nos dizer, olha, nós temos esses problemas todos e não sabemos como gestionar eles, vamos pensar em conjunto. Outra coisa é ele fingir que eles não existem, o que é um total absurdo e descompromisso. Os problemas estão aí, tem que ser resolvidos. Exatamente. Né? Eu quero agradecer a tua presença, então, aqui no Nativa 12 Horas, o espaço está sempre aberto aí para as reivindicações de vocês. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Então nós vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho vem o Bruno falar de esporte. Não saia daí. Nativa 12 Horas. Oferecimento